Você está ao vivo, Ricardo Ventura? Sim! Vamos continuar aqui com as lives do dia. Lembre-se que hoje você vai ter uma série de lives. Se você quer acompanhá-las todas, primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui nesse canal. Depois, apertar esse coraçãozinho aqui, ó, sem parar para que você traga mais pessoas e continue assistindo no IGTV. Isso mesmo. Se você não estiver vendo ao vivo, estiver vendo aqui no feed, lembre-se de continuar assistindo essa live no IGTV. Aí você vai apreciá-la por completo. Mete o dedo no coraçãozinho, mete o dedo no aviãozinho para trazer mais pessoas, aquela pessoa querida que você fala, nossa, esse meu amigo, essa minha amiga, ela ia se interessar por demais sobre esse assunto que é, será que a perícia criminal é estilo CSI? Será que é aquilo que a gente vê na televisão? Qual é o fundo de verdade que tem ali? Qual que é o fundo de fantasia? E você vai descobrir hoje com a perita Bruna Gobi. Isso mesmo, cara. Ela é perita criminal, mora lá no Canadá e ela vai fazer aqui uma grande apresentação pra gente sobre esse tema. Olha que bacana. Então vamos chamar aqui agora. Deixa eu ver se ela já está aqui. Deixa eu ver onde ela está. Bruna. Onde ela está? Aqui. Opa, eu acabei de passar por ela aqui. Deixa eu ver. Onde está? Ela aqui, ó. Vamos aqui chamar, entrar ao vivo com Bruna Gobi. E ela vai chegar daqui uns segundos, em 3, 2, poucos segundos, ela vai aparecer diretamente do Canadá para todos nós. Entrou! Tá entrando, atenção. Tcharam! Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, Boa, Ricardo Ventura. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Eu te ouço e Tô. vejo bem. Muito, Tá, ok. muito bom, muito legal. Então, é com você, Bruno. Explica pra gente aí, por que essa provocação? Será que a perícia criminal é igual ao CSI? Como é que é isso aí? Então, Ricardo, como que funciona os seriados de televisão e o que é a perícia criminal, né? Quando a gente vê os seriados de televisão, o que a gente tem em mente? Assim, eles vão descobrir quem cometeu o crime, procurar por vestígios, né? Essa coisa toda. Então, esse é a parte que é parecido mesmo, é assim que o perito criminal trabalha, né? Ele tenta ser ali os olhos do juiz, né? O juiz ele não vai até o local do crime e o perito, através do laudo pericial, ele leva até o juiz aquela cena, né, que o perito se deparou. E por que tem muito... quais são esses mitos? Né? Então, assim, por exemplo, na série, o que acontece? A primeira coisa que me vem, assim, à cabeça quando eu vi a série, né? Porque o que um perito criminal pensa quando vê a série sobre perícia criminal, né? O primeiro são os tipos de crime, né? Como é uma série de televisão, inclusive eu assisti até a palestra uma das primeiras escritoras do programa CSI ao vivo, né, antes da pandemia. Então, eles precisam o quê? Precisam ter a atenção do público ali 40, 50 minutos, 1 hora. Né? Então, os tipos de crime que aparecem lá são geralmente crimes que envolvem crimes contra a vida. Né? Geralmente sempre morre alguém. Né? Sempre tem esse viés. Né? E por regra, né, todo crime que deixa ali um vestígio, ele deve ser feito à perícia. Né? Então, por exemplo, uma pichação de muro é um crime contra o patrimônio. Né? Deixa vestígio, deixa, né? Tá lá, a pessoa tinta, tá lá na parede. É acionada a perícia? Sim, é acionada a perícia. Então, a perícia vai fazer uma perícia em um muro pichado? Vai. Né? Então, esse tipo de caso não vai aparecer na televisão, porque isso não vai não vai ser interessante, né? Não vai ser consumido, né? E depois do programa, houve o efeito CSI, né? Depois do CSI começou a ter vários programas com esse viés, nessa pegada de investigação, de perícia, e a coisa foi assim aumentando cada vez mais pessoas foram se interessando pelo assunto
né? Mas aí o que acontece? Qual que é a responsabilidade do perito criminal? O que o perito criminal tem que fazer? Como que ele faz, aliás? Como que ele faz? O que ele pensa quando entra num local de cena de crime, né? A primeira coisa que a gente vê, uma outra coisa que a gente vê muito nas séries, geralmente eles chegam lá, ele vê alguma coisinha, uma mosca morta ali, e aí aparece na cabeça dele tudo o que aconteceu, aquela mosca onde estava, quem que matou ela, entendeu? E aí vai divagando, né? Ele vai alucinando, né? O perito não... E aí quando você assiste, fala, caramba, que difícil, né? Eu não sei fazer isso. Né? E o trabalho do pericial, o trabalho do perito não é isso. Não é você adivinhar coisas ou achismo e ficar imaginando coisas. É você observar quebra de padrão, por exemplo. Né? Então, quando o perito entra num local, o que ele vai buscar? Uma quebra de padrão. Isso é uma das coisas, né? Tem várias técnicas, mas a gente procura uma quebra de padrão. Aí você vai falar, mas que padrão? Padrão do quê? O padrão da minha casa? O padrão da sua casa? Eu não sei qual que é o padrão. Né? Como que a gente vê isso? Eu não sei se é o que alguém assistiu aquele filme MIB Homens de Preto, e o primeiro Sim. filme, assistiu? No primeiro filme, eu acho muito legal, tem uma cena que ele tenta se candidatar à vaga de MIB, né, para combater ali os aliens, né, o filme é sobre aliens, invasão dos aliens, e ele não sabe qual, ele passa por um processo seletivo, mas ele não sabe o que ele vai fazer, né, e uma das dinâmicas que eles colocam para ele, é o Will Smith, né, um dos principais lá, o ator principal, ele dá eles dão uma arma na mão dele e quer saber como é a habilidade dele com aquela arma. O que ele vai fazer com aquela arma? Ele coloca ele num ambiente controlado, obviamente, e aparece os alvos, né? Os alvos, para quem não sabe, é um papelão com uma silhueta, né? E começa a aparecer os alvos assim na frente dele, aparece um monte de alien, um monte de coisa horrorosa, e aquela confusão, e a cidade em ruínas. E ele com a arma na mão, ele assusta com o alien, mas não atira. Vê um outro alien, ele também não hesita, não atira. E começa a aparecer aqui um monte de alien. De repente aparece uma silhueta, né, um papelão lá de uma menininha, bonitinha, sorrindo, com um livro na mão. E ele vai descarrega a arma naquele alvo, né? Eu lembro disso. Lembra Depois dessa ele cena? explica silhueta por silhueta, é. Mas e aí, e aí? Então, e aí o que ele fez ali, né? O que o Will Smith pensou daquela forma? Ele explica, né? Ele pergunta, mas por que você viu um monte de inimigo e você foi atirar na que apresentava aparentemente o menor risco ali? Ele falou assim, ué, porque isso aqui é um ambiente caótico, só tem alien, só tem monstro. É isso que eu tô vendo aqui de padrão. Aí chega uma menininha, ela que tá estranha ali naquele lugar. É ela que não me convenceu ali. Né? O que aquilo ali está fazendo ali? O que ela está sorrindo ainda, feliz? Né? Aquilo ali não está casando com a, com, a, com a realidade ali. Então é isso que o perito criminal vê e procura num local de crime. Né? Então, por Putz, exemplo, entendi. Pode falar, pode falar. você vai procurar o que? Os vestígios. Né? E você acha um vestígio, e o que é esse vestígio? É a prova? É a condenação? É bater o martelo? Não, não é isso. Você acha o vestígio, aquele vestígio, se ele tiver relação com o crime, ele vai se tornar uma evidência, e essa evidência ela vai ser usada no fórum, como foi usada, e assim pode se gerar a prova. Né? Então, a pessoa não pode chegar no local. Um exemplo clássico foi, por exemplo, o Nardone, o caso dos Nardones. Né? Eu acho que todo mundo lembra, repercutiu muito. Né? Quando Uhum. o perito, quando a perícia é acionada, né, eles te dão um parecer do que aconteceu. Né? E nesse caso, o perito recebeu uma ligação com queda acidental. Né? E a perícia está lá exatamente para ver o que. Né? Porque uma pessoa cai de um prédio, ela pode ter sido empurrada, ela pode ter sido caiu acidentalmente, pode ter, enfim, tem várias possibilidades, né? E ele chegou no apartamento e aí o que eu falo? O que o perito vai olhar ali? Né? É um apartamento como qualquer outro, né? Você chega lá, por onde você começa? O que você olha? Ele observou como que era o apartamento, como era a disposição dos móveis, se era um local organizado, se não era organizado. Ele viu que
que tinha estava até bem desorganizado, né? Eles tinham acho que acabado de fazer compra, tinha muita coisa desorganizada, muita coisa, roupa ainda suja para lavar. E na lavanderia, o que ele viu? Um balde de água, uma fralda só lá dentro. Quer dizer, aquilo ali para ele foi uma quebra de padrão. Né? Ele falou, puxa, mas qual que é o interesse tanto de lavar essa fralda? Né? O que tem? Né? Por que está tudo sujo? Menos isso, né? Então aquilo ali já chamou a atenção dele. Né? Aí você pode bater o martelo? Não, não é assim que funciona. Né? Legal. Aí vem também vem as responsabilidades do perito. Né? No CSI, o perito lá, ele é chamado para o local, ele investiga, ele interroga o suspeito, ele prende o suspeito, ele faz todo o trâmite. Né? E na vida real não, é cada um responsável por uma pecinha ali. E tudo isso junto vai chegar nas mãos do juiz e ele vai analisar tudo. Então, a ciência, quando você produz uma prova científica, né, a prova por prova, ela é um dado, aquilo ali é um dado. E você precisa interpretar aquele dado, entende? Você precisa do fator humano para entender aquilo. Você não pode simplesmente pegar um dado e achar o que você quiser dele, né? Então você precisa da interpretação dos advogados. Isso, você precisa pegar aqui. Um exemplo que eu posso citar é de uma análise equivocada, por exemplo, que pode causar, sei lá, prender um inocente, alguma coisa. Eu acho que foi em 2016, uma mãe foi acusada de colocar cocaína na mamadeira do bebê, né? O bebê teve umas convulsões lá. E o que acontece? Aí eles viram a mamadeira e acharam um pó branco dentro da mamadeira. Mas e aí? É estranho um pó branco na mamadeira? Né? Nunca ninguém pôs leite em pó na mamadeira. Não é estranho, né? Mas aí a interpretação assim, solta, né? Nossa, tem um pó branco ali na mamadeira da menina, né? E aí com aquilo as pessoas começam já a alucinar, né? E o que acontece? É feito um teste preliminar para a droga. Esse é um teste preliminar, ele é para saber se não é, ele não é para saber se é, entendeu? Porque existem os falsos positivos, existem substâncias como leite em pó, alguns suplementos, alguns anestésicos que pode dar um falso positivo. Então, na hora que você faz um resultado que ele pode ser um resultado positivo, você não pode bater o martelo, então e aí acabou o caso, resolveu, né? Você tem que analisar muito mais do que isso. Não é você pegar uma coisa estática, entendeu? É isso e pronto. Né? Sim, tinha um pó branco, sim, o teste preliminar deu positivo, mas o que? Não era cocaína. Não era, a menina tinha um problema lá de convulsão, uma outra coisa, e a pessoa foi, imagina, né, a situação da mãe. Você lembra que faz muito tempo, talvez você não com certeza não era do seu tempo ativo, né? Mas não sei se foi falado sobre esse caso enquanto você atuava e tal, da escola base, que as criancinhas falaram que elas eram estupradas e aliciadas e levadas para motel, para festas, orgias e tal. Você lembra disso aí? Né? Eu lembro. Depois exato, então, isso que eu queria chegar. Né? É isso que eu queria chegar. Então, você lembra. Você lembra com detalhes ou quer que eu conto? Não, eu lembro, mas pode contar. Tá. O que acontece? Assim, rapidamente, na Escola Naval, era uma escolinha de crianças, acho que até... Escola Naval não, Escola Base, desculpa. Escola Base era uma escola tipo um maternal, alguma coisa assim, estilo isso. E aí, houve-se ali um bate-papo entre os pais, que o filho estava com uma fissura anal, e a fissura anal, aí a médica que fez será que quem fica com seu filho, porque isso aqui é uma fissura anal, e aí a mãe já, é na escolinha, aí foi falar com os outros pais, aí começou o que a gente chama até de
de histeria, né? Você conta, você começa a sentir o sintoma. Aconteceu com as bruxas lá de Salem, né? Uma menina tinha histeria, todas as outras começaram a ter por imitar o que estava acontecendo com aquela que via a bruxa ali. E ali foi a mesma coisa. Então você começa, mais uma vez, a alucinar, você começa a ver o que é aquilo que te corrobora com aquela situação. É uma situação dramática, tipo, estão estuprando as crianças. Uma médica tinha dito que foi introduzido alguma coisa ali no ânus da criança, do menininho, e aí começou-se algumas mães falando, minha filha também está diferente, meu filho está diferente, diferente. Porque pegaram ali o depoimento, a menina falou que levava para um motel, né? Porque tinha cama, tinha espelho, e crianças de 4 anos. Então, sabe, como é que a criança conseguia falar que foi para um motel que tinha espelho, que tinha cama, que tinha piscina, que tinha... Mas, enfim. É uma E aí, narrativa muito complexa, né? Muito complexa. E aí foi caindo por terra, tipo assim, foi tal dia. Pô, mas aquele dia a Kombi, porque tinha um lance da Kombi, a Kombi não saiu. Não, mas então foi acontecer. Também não. Então era provas materiais. A perícia foi atrás e falou, cara, não é possível por conta disso. Mas entrou em tal lugar. Foram em todos os motéis possíveis e imagináveis ali, de tempo, né? Cronologia. Como é que faz? Nada. Até que, olha que doideira, até que a última perícia foi feita num menininho que tinha sido estuprado, que tinha uma fissura anal. A perícia olhou e falou assim, tem uma fissura anal aqui. Seu filho tem diarreia? Ele tem uma diarreia crônica, porque ele tem uma infecção, ele tem uma diarreia crônica. Ela falou assim, a fissura pode ser por causa da diarreia. A senhora avisou a médica lá atrás? A perícia? Não avisei. Olha que loucura. Só que até aí, acabaram com a escolinha. Depredaram, picharam, quebraram, e depois os donos nunca mais... já tinha sido feito. Né? Então, é como você falou, identificar é uma coisa, entender o que está ali acontecendo é outra, né? Exatamente. A perícia parece muito o IEP, né? Da linguagem silenciosa, né? Não adianta apenas identificar. Não adianta só identificar. Você tem que entender o que você identificou e depois, somente depois, se posicionar para falar, é sangue, não é sangue? É sangue? Como é que é? Mas que sangue é esse? Poderia ter sido aqui, acolá, né? Existe ali a porta está quebrada, mas foi quebrada antes, foi quebrada depois. Como é que foi isso, né? Tem a ver? É por aí? Tem a ver, porque os vestígios, você pode ter os vestígios ilusórios, os vestígios implantados, os vestígios verdadeiros, entendeu? Então você tem que entrar ali e ver se aquilo ali, olhar, e é exatamente o que eu falei, você tem que sempre buscar uma quebra de padrão, né? E a partir do momento que você olha um vestígio, você entende, isso aqui eu acho que é relevante, e mesmo que você não tenha certeza, entendeu? Isso vai ser analisado depois, né? Isso aí vai ser... Você pode até descartar depois, mas isso aqui não faz parte, ou não achei nada relevante, entendeu? Então, uma outra perícia que é muito importante é a reprodução simulada dos fatos, né? Então, assim, a reprodução simulada dos fatos, as pessoas conhecem muito como simulação, né? Não sei se você conhece como simulação. Reconstituição do crime, né? Reconstituição simulada dos fatos, isso. Então, esse trabalho, o que é? Você vai... Porque o que é essa reprodução, né? O crime já aconteceu, já foi, obviamente você não vai simular, por isso que é uma reprodução, né? Você não vai simular um crime, você vai tentar reproduzir. E qual que é a parte... O que é exatamente o que eu queria falar? O que o perito vai fazer, ou como ele vai agir, ou como ele vai pensar numa situação dessa? É a reprodução dos fatos, a reprodução simulada dos fatos, ela vai te dar muita coisa sobre a narrativa, né? Será que aquela história que a pessoa contou cabe naquele intervalo de tempo, né? Porque a pessoa fala, nossa, eu fui ali no carro, quando eu voltei já tinha invadido a casa, já tinha pegado tudo, já tinha matado a pessoa. E aí você faz esse trajeto, né, dá o quê? 1 minuto, aquilo ali cabe, né, dentro... Sabe? Você vai bater o martelo? Não, a pessoa às vezes pode não estar lembrando direito. Mas é aí que eu acho que
todo curso de formação, a academia de polícia deveria ter um tópico de linguagem silenciosa. Imagine como isso não é interessante quando você está fazendo esse trabalho, nesse caso que eu falei da reprodução dos passos, reprodução simulada dos passos. Imagine quanta coisa você não consegue ali Captaria. perceber, e você exatamente. E você faz geralmente individual, né? Se são 3, 2 envolvidos ou um que seja, cada um, você pega uma pessoa, deixa ela contar exatamente a versão dela, entendeu? Sem criar alucinação nela, sem ficar induzindo ela a falar nada, pensar nada, deixá-la livre. Aí falar o que aconteceu, por onde você entrou, como depois, o que você viu, entendeu? E você vai anotando tudo isso, né? Vai fotografa, filma, e depois você compara isso com os vestígios que foram coletados, os depoimentos, isso aí vai ser, entendeu? E aí você vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, entendeu? Sim, é que nem o pessoal fala, né? Junta a investigação, junta a perícia, junta depoimentos, né? Então vai juntando essas pecinhas para ter um cenário cada vez mais real do que aconteceu ali, né? Eu gostei que você falou uma coisa bem interessante, que é o seguinte: a perícia, ela não está ali para achar nada, né? Achar no sentido assim, ela não está ali para ter opinião, ela está ali para materializar o que aconteceu ali. Tipo, não é para ter opinião. De novo, é muito parecido com a linguagem silenciosa, que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque daí você fala, olha, eu estou materializando a linguagem silenciosa, eu estou tirando a linguagem silenciosa que está oculta e estou trazendo para público. Aí a pessoa, você está passando pano. Você está sendo sexista. Você está... Não, eu só estou materializando aquilo que eu estou vendo. Ou seja, aí você absolve um estuprador. Essa perícia falhou. Porque o cara era um estuprador. Mas aí você fala, cara, mas não está casando. A história não está batendo o que estão dizendo. Né? Então a perícia, ela materializa ali a cena do crime. Né? Ela acaba falando, isso aqui estava estranho, fomos ver, era uma fralda com sangue, né? Como você falou dos Nardoni, né? O balde cheio de roupa suja e tudo bem. Mas naquela confusão toda se preocuparam em lavar uma única fralda, né? Aquelas coisas meia malucas, né? Enfim, e toda essa materialização, se é possível. Não, mas eu fui até ali, quando eu voltei, a pessoa já estava cortada em 5 pedaços. Você fala, porra, peraí, vamos cronometrar isso aqui? Não dá, o que você está falando, não, né? Legal, gostei disso aí. Ou a pessoa ela fala, eu estava sentada aqui no bar quando eu vi a moto, e aí você senta naquela posição, senta naquela cadeira e o ângulo não é possível enxergar aquilo. Então, então você vê que como a narrativa ali não casa com as coisas, entendeu? E isso tudo são alerta vermelho, né? Não é bater martelo, como eu disse, não é bater martelo, é alerta vermelho, entendeu? É como a gente fala, né? Tipo, da linguagem silenciosa. Ela não pode ser determinante, mas ela é orientadora. Vá para cima, porque o que a gente está trazendo aqui não tá de acordo com a história dessa pessoa aí, né? Exatamente. E aí muito você legal. vai ter os operadores do direito para concluir o trabalho, entendeu? Ou seja, isso é assunto para a vida inteira e mais 6 meses, né? E se a galera quiser saber mais de você, Bruna? Se a galera quiser acompanhar isso daí, essas histórias, de repente aí, reações de grandes casos, né? Como é que faz? Perita Criminal Oficial. E em breve eu vou abrir o canal também para a gente começar a colocar esse conteúdo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai lá no Perita Criminal Oficial. Então, olha que legal. Perita Criminal Oficial, já existe, está lá, mas você já pode seguir e já pode mandar mensagem direta, já pode mandar um direct. Já pergunta por ali mesmo. E aí ela já começa, até pelas perguntas, ela vai saber o que começar a postar primeiro ali. Muito legal, muito bacana. Mais alguma coisa?
a Andréia Pauliela até colocou lá, Perita Criminal Oficial. Olha lá. Muito bom. Arroba Perita Criminal Oficial. Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Bruna, você está participando da mentoria Extreme Digital Speaker. Como é que foi aí passar 3 dias aí com o Ricardão aí, enchendo o saco de vocês? Diga aí. Olha, foi muito enriquecedor, né? Para quem tem interesse em falar em público, abrir um canal, um conteúdo, começar a divulgar o seu negócio. É muita coisa, é muita dica que você vai ter e você vai conseguir começar aquilo já com uma base, um alicerce, né? E para mim foi muito enriquecedor, né? Eu já consumi o seu conteúdo da linguagem da linguagem silenciosa e eu percebi o quanto isso agrega em qualquer profissão, em qualquer cenário, na vida pessoal, profissional. E eu recomendo muito para quem tem interesse participar desse curso, porque é muito enriquecedor mesmo, para a vida mesmo. Mesmo que você não esteja pensando em ser comunicador, é muito legal. É uma porta, é uma mente, a sua mente se abre para muitas outras possibilidades e eu recomendo. Cara, muito legal, muito bacana. E como eu te disse, a galera curte muito esse tipo de material, né? A perícia criminal. Então é sucesso. Pessoal, vai lá, arroba Perita Criminal Oficial, Perita Criminal Oficial, vai lá, já se inscreve, porque em breve já vai ter material, mas você já pode começar a interagir com ela pelo direct, vai lá. E vai ser muito legal. Quando ela puder, rapidamente ela já vai postar, e aí vocês já vão perguntando também nas postagens. E isso provavelmente vai virar um canal no YouTube. Muitas coisas vão acontecer. Bruna, um recado final, mais alguma coisa? Muito grata, muito feliz de estar aqui, de fazer parte disso e eu só tenho a agradecer mesmo. Show de bola. Eu que agradeço. Então, até mais, pessoal. Vem comigo. Tchau, 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 tchau.